E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo jóia? Como é que vai? Então, vamos começar aqui o estudo do PET aqui, para a gente ver a segunda semana, ok? Beleza? Essa é a segunda semana do PET do primeiro ano, né? Ensino regular. Qual que é o tema da nossa segunda semana? É a escravidão moderna, né, que os autores e historiadores falam, escravidão moderna e comércio no mundo moderno, né? É um tema que engloba a unidade temática mundo moderno, colonização e relações étnico-culturais 1500-1808, beleza? Quais são os objetivos que a gente tem que entender com esse estudo da segunda semana? Entender a importância do comércio, né, da comunicação entre Portugal e o continente africano, a ligação com o novo mundo, né? E a questão do tráfico negreiro, né? O tráfico de escravos, a escravidão em si, como que de fato se iniciou esse processo, beleza? Aqui temos a imagem, né? Os portugueses fazendo os negro-africanos, né? De escravos na época moderna, beleza? Podem ver aqui, ó, esses aqui são europeus, né? Pela vestimenta, né? E olha a situação que os escravos estavam, né? Muito degradante, certo? Bom, vamos lá. Atividade 1, né? O que é para fazer na atividade 1? Vocês devem ver um vídeo, né? 500 anos do Brasil Império na TV, a abolição. E aí, depois, vocês vão partir para responder as questões abaixo, ok? Número 1. No caso, quando iniciou o tráfico negreiro entre o Brasil e a África? Né? O tráfico negreiro, que é o tráfico de escravos, que os portugueses iniciaram, né? Ele foi iniciado no século XVI, tá? 1500, que é o século que século XVI é o século que os portugueses chegam lá no Novo Mundo. Então ele foi iniciado nessa época, mas ele tem uma intensificação no século XVII, tá? Ou seja, o que quer dizer intensificação? Quer dizer que ele foi mais predominante, mais poderoso, teve mais força no século XVII, beleza? Vamos para questão 2. Quais regiões da África eram capturados africanos para ser traficados para o Brasil? Bom, a gente tem, né, vou construir minha resposta aqui, os africanos eram capturados nas regiões de Angola, né, gente? No Congo, no exemplo que eu coloquei os bantus e os sudaneses, que vinham da Nigéria e Guiné. Existiam outras regiões que eram capturadas, existiam, né? Mas os principais são essas regiões, tá? Mas os portugueses capturavam de outros países dentro da África também, tá? Número 3, vamos lá. Quais eram as condições dos africanos nos navios negreiros? Bom, gente, a gente percebe que, o que vocês acham? Qual que era a situação dos escravos? Igual a primeira imagem mostrou para vocês aí. Qual que era a situação deles, né? Era extremamente horrível, né? Igual eu coloquei aqui na minha resposta. As condições dos africanos nos navios negreiros eram péssimas, né? Existiam maus tratos, a viagem era longa, demorava muitos meses, sem contar que nessas viagens eles
tinham condições precárias, né? Como, por exemplo, muitos deles viajavam com ratos nos convés, água suja, alimentos, poucos alimentos, né? E sem contar com a questão do clima, né? O calor muito grande, né? E se você fazer uma viagem de um continente para outro, é uma demora muito grande, né? E assim, a situação era difícil, sempre foi difícil, né? As condições dos escravos, né? E é muito complicado mesmo, gente. Número 4. Quais eram as leis que legislavam o tráfico negreiro? A gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que ela vai praticamente vai tentar retirar, né, essa questão escravocrata, né, do sistema escravista, mas depois em algum tempo a gente vai ter a Lei Áurea, né, mais tarde, e a do ventre livre. Mas a resposta para número 4 é a lei a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que é a resposta da número 4. Como os africanos eram tratados pelos seus proprietários? Bom, a número 5 liga muito com a número 3, né? Com as suas condições. Como os africanos eram tratados pelos senhores de engenho ou seus donos, né? O tratamento feito pelos senhores era horrível. Eles castigavam, torturavam, puniam, chicoteavam os africanos. A violência demarcava as relações entre senhores e escravos. Os africanos eram mercadorias, objetos para os seus senhores, tá, gente? Eles eram vistos como mercadorias mesmo, né? Eram uma espécie de objeto, sem humanidade nenhuma, tá? Mas a gente tem que pensar que essa questão da mercadoria, do objeto, não reduz o africano a não ser um sujeito. Ele é um sujeito também, ele é resistente, ele não concorda com a situação que ele vem enfrentando, tá? Então a gente tem que levar em conta que eles tinham um tratamento objetificado, eram tratados como objeto, mas eles resistiam a essas torturas, eles não eram passivos, tá, gente? Tanto é que a gente vai ter construções de vários quilombos, né, na América Portuguesa posteriormente, como forma de resistência a esses donos e a esses senhores de engenho, tá? Beleza? Questão 6. Quais eram os trabalhos realizados pelos escravos no Brasil? Bom, eram inúmeros trabalhos, né? Grande parte voltados para pecuária também, agricultura, né? Nas lavouras, igual eu coloquei aqui, na mineração e nas próprias casas mesmo, de casas grandes, né? Dos senhores. Bom, pessoal, vamos dar seguimento aqui. Atividade 2, tá? Atividade 2. Vamos lá aqui, cadê? Deixa eu localizar aqui. Os infográficos são textos em que há uma combinação da escrita com imagem e cores para explicar um fenômeno ou processo de visão científica. Faça a leitura do infográfico África, Berço da Humanidade e do Conhecimento, para responder com eficiência as questões abaixo. Faça uma pesquisa mais ampla na internet. A gente tem a presença do continente africano aqui, né, com os vários reinos, beleza? Representados aqui, né, gente? Se eu demarcar aqui, vocês conseguem ver. E em várias regiões, né? Uma imagem está disponível no Google. Né? Qual que é a letra A? Quais são os reinos africanos apresentados no infográfico? A gente tem o reino de Ashanti, o reino do Congo, o reino
eu acho que, deixa eu dar uma olhadinha aqui para auxiliar a gente. Reino de Urubá e Reino de Abomé, tá? Bem rapidinho mesmo. Quantos reinos africanos são apresentados? 4, né? 4 reinos. Igual eu fiz na minha resposta aqui. Atualmente, há quantos países na África? 54 países, segundo dados do IBGE, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu fiz uma pesquisa e alguns fontes de comunicação, né? Que eu olhei também, né? O País e algumas outras fontes midiáticas. Letra D. Quais são as principais informações de cada reino africano? Bom, a gente tem, né, o reino de Urubá, que eu percebi, ele é famoso pela metalurgia do bronze, pela serralheria, pela agricultura. O reino de Abomé, já na questão do comércio de escravos, do tráfico negreiro, era muito presente. Tá? O reino de Congo, ele se volta à atividade metalúrgica, né? Atividade de metalurgia, do ferro, do cobre, e um pouco de lavoura também. E o reino Achante era um importante centro de rota de escravos, igual o reino Abomé também. É importante na questão do ouro, de se estudar o ouro, e na produção de nozes de cola, né, que vão dar origem ao refrigerante. Beleza? A questão pediu só dos reinos, né? Só na questão dos reinos africanos, aí eu fiz diretamente junto a D e a E. E a questão E, que eu vou dar uma complementada, que perguntou quais são atividades desenvolvidas em cada região. Aí eu coloquei Estado Zulu, importante na atividade bélica, né? Atividade bélica é quando você tem o controle das guerras e das armas, né? Tudo voltado para a guerra. O Vale da Grande Fenda, importante na discussão da origem do homem, é ali que está nossos ancestrais, né? A origem do homem. O Império de Mali, importante na questão astronômica. A astronomia não vem só da Europa, tá, gente? Os outros continentes já tinham até antes deles, tá? O conhecimento astronômico. O Império de Gana, importante na corrida do ouro. Um império muito importante na questão de mineração, também da agricultura e ao lado da pecuária, mas mais importante na questão mineradora. E o Império de Songhai, né, que uma das coisas era a questão do plantio, né, muito importante a questão da plantação e da agricultura. Beleza? E a atividade 3 era para fazer uma pesquisa sobre o que você entendeu o que é o tráfico negreiro. Eu deixei algumas atividades complementares, deixei alguns textos complementares, né, em caso de precisão mesmo de ajudar na resposta dessa questão, ok? Muito obrigado, gente, e é isso. Ok.